Olá pessoal, estamos começando mais uma aula e desta vez nós vamos tratar um pouco sobre alguns acordes avançados, alguns acordes um pouco mais complexos aí, pessoal que já está acostumado a estudar acordes básicos, intermediários aí, então chegou o tempo de a gente estudar alguns acordes mais avançados, acordes com mais cor, com mais colorido aí, que vai ajudar cada um de vocês a melhorar suas harmonias. E antes de a gente começar, é importante você entender que para você estudar essa série de acordes avançados, você precisa estar familiarizado com os graus, você precisa estar familiarizado com a montagem de acordes nas várias tonalidades, nas 12 tonalidades, e não deve ter dificuldade nenhuma, já que trata-se de um DVD para alunos que estão no nível um pouco mais avançados. E outra coisa que eu gostaria de falar antes também de iniciar esta série é que há alguns acordes que os alunos terão mais dificuldade para fazer devido à abertura da mão, porque são acordes que vão exigir uma abertura maior aí entre os dedos, um espaçamento entre os dedos um pouco maior do que o usual, do que os acordes que costumamos tocar. Mas independente do tamanho do seu dedo, quero dizer que você continue praticando, abrindo mais a mão, né, de forma a alcançar, né, mais notas, alcançar notas mais distantes, porque isso realmente com o exercícios adequados, e esticando e forçando dia após dia devagarinho, sem que cause dor, isso você vai conseguir chegar a aberturas de acordes cada vez maiores. Então não desista no primeiro acorde que você encontrar, que ele abrir um pouco mais a mão, mas continue gradualmente tentando alcançar as notas que você talvez tenha dificuldade logo de início para abrir a mão e executar. Então nós vamos seguir uma linha nesses dois DVDs que temos de acordes avançados, seguir uma linha. Primeiro vamos estudar uma classe de acordes, depois vamos estudar outra classe de acordes, e assim até o último acorde, para que o aluno consiga entender e aplicar cada grupo de acordes na sua harmonia, seja eles acordes maiores, menores, diminutos e alterados. Então nós vamos tratar dos acordes por família, mas é importantíssimo que você transfira cada acorde através dos graus, transfira para as outras tonalidades. Então eu recomendo que você estude a cada acorde por pelo menos aí uma semana, né? Que você tenha pelo menos um estudo aí de 2 meses aí em cima desses DVDs, para poder guardar bem as posições e poder usar nas canções. Logo de início eu já quero tratar de um acorde maior, com o segundo grau, com a nona adicionada, um acorde que pode ser colocado sobre acordes de sétima maior, que é esse acorde aqui. Vamos começar fazendo pelo Dó, tá? A mão esquerda, você já não vai começar batendo no primeiro grau, mas sim vamos começar pelo terceiro. Então na mão esquerda, terceiro grau, depois oitavo, depois nona. Na mão direita, nós vamos acrescentar quinto grau, sétima maior e nona. Então aí nós temos um acorde de sonoridade lindíssima. E aonde esse acorde pode ser inserido? Toda vez que aparecer um acorde de sétima maior, ou de sétima maior com nona, ou um próprio acorde de nona, se você ouvir e sentir o encaixe dele dentro da canção, faça, porque você vai conseguir tirar uma sonoridade muito boa dele. Então se a gente for fazer aqui o Sol, por exemplo, vamos usar a mesma fórmula: terceiro grau, oitavo grau, nono grau, depois quinto grau, depois sétimo maior e nona. Então olha só como um simples Sol maior pode ser transformado num acorde bem complexo, de boa sonoridade. Então vamos fazer um Sol e Dó aí. Eu não vou
improvisar, eu não vou fazer nenhum tipo de riff aqui nas minhas execuções. Eu vou apenas jogar os acordes da forma como eu estou explicando para você. Esse é o Dó, esse é o Sol. Olha só que sonoridade. Eu só estou arpejando o acorde, ó, tocando nota por nota. Esse aqui é um acorde especial que poucos músicos conhecem, pouquíssimos músicos utilizam. Olha só como esse acorde possibilita um mundo novo de sonoridade, utilizando apenas os graus 7 e 9 como acréscimo, né? E perceba como a mão esquerda começa pelo terceiro grau e não pelo primeiro, que seria o Dó, que causa uma impressão de inversão de baixo, né? Olha só que interessante esse acorde. É muito interessante também você tocar esse tipo de acorde quando você está tocando em banda, que tem um baixista fazendo aí o primeiro grau. Então é um acorde lindíssimo. Esse é o Si bemol, esse é o Sol, esse é o Fá. É importante você montar em todas as outras tonalidades. Vamos para o próximo acorde então. Vamos acrescentar aí a nossa lista de acordes avançados. Um acorde de sexta também muito desconhecido e pouco usado, eu percebo, entre os músicos medianos e tecladistas de igreja, que tem um nível intermediário. É o famoso acorde de sexta com nona, que vez por outra a gente encontra, mas normalmente o pessoal costuma fazer apenas um acréscimo do sexto grau, né? Tornando um acorde fraco de sonoridade. Então eu costumo fazer esse acorde de sexta desta forma, um acorde um pouquinho mais fechado que o anterior, mas usando basicamente o primeiro, quinto, sexto grau com a mão direita aqui, depois o nono grau aqui e a quinta. Olha só como já deu uma mudada na sonoridade. Você tem a opção de adicionar a terceira aqui, mas não é necessário. Tem a opção de adicionar a sétima maior, mas também não é necessário. Olha só que acorde. Esse é um acorde um pouco mais leve, né? Fechado, com uma sonoridade suave. Vamos agora fazer uma brincadeira aqui, juntando o acorde anterior, o Sol, formado no acorde anterior, na abertura que a gente estudou anteriormente, e esse acorde de Dó com sexta e nona. Então os dois acordes serão Dó, Sol e Dó. Eu vou brincar apenas com esses dois acordes, utilizando a primeira abertura, que é Sol, é essa abertura, e o Dó, que foi esse Dó com sexta que aprendemos agora. Olha só como a gente deixa um pouco de sair daquela coisa do Sol e Dó aqui, ó, simples. Ou esse Sol e Dó que muitos músicos utilizam de forma bem rudimentar. Então a gente começa a trabalhar alguns acordes um pouco mais complexos, ó. Estou fazendo Sol e Dó. Vamos fazer agora aquele Dó, primeira abertura que nós estudamos. Perceba como já deu uma sonoridade. Esse acorde aqui ele pode ser usado tanto
como se fosse Dó maior, Dó com sexta, Dó com nona, Dó com sexta e nona. Você pode inserir, fazer uma troca pelos acordes que você tem aí nas cifragens por esse tipo de abertura. Vamos à frente. Temos aí um acorde de sétima maior, nona e décima terceira, um acorde um pouco mais aberto. Essa é uma opção mais aberta agora que eu vou fazer para o acorde de sétima maior com nona ou com décima terceira ou tudo junto. O interessante desse acorde é que ele pode substituir a maioria dos acordes de sétima maior, ou de sexta, ou com a nona adicionada. Apesar de ele ser um tanto também desconhecido e não utilizado pelos músicos, né? Então, vamos fazer aqui, vamos usar o Lá como exemplo dessa tonalidade para nós tentar manter o acorde mais no meio do teclado aqui. Não vamos fazer no Dó para não sair um pouco do seu vídeo. Então, ele começa pelo primeiro grau, quinto grau e nono grau. Na mão direita, nós vamos ter terceiro grau, sexto grau, sétimo maior e décimo. Olha só que sonoridade. Esse é o Lá, esse é o Sol. Esse é o Lá. Perceba que na mão esquerda eu estou usando, ao invés da oitava, de polegar está batendo a oitava, eu já estou batendo a nona. Então a gente tem que tentar usar o polegar aqui na mão esquerda para acrescentar uma extensão no acorde, não para bater aquilo que o primeiro dedo aqui já está batendo. Então sempre que você for tocar alguma coisa na mão esquerda, tente variar com a sétima maior, ó, com a nona, com a décima, se você alcançar. E aí você vai ter possibilidades aí de extensões um pouco maior e de sonoridades também um pouco mais colorida. No caso desse acorde, que está sendo um acorde bem aberto, eu estou batendo a nona, estou acrescentando a nona aqui já. Então já saio, eu parto daqui na terceira nota da escala, atinjo a sexta, sétima maior e caio na décima aqui no último dedo. Olha só que acorde. Olha só que acorde. Esse acorde pode ser substituído por Lá maior, Lá com sexta, Lá com sétima maior, Lá com a nona, Lá com sétima maior e nona, Lá com sexta e nona e assim por diante. Acorde maior. Vamos para o próximo acorde. Um acorde agora menor. Iniciamos no acorde menor. Esse aqui é um acorde lindo que eu vou fazer agora, que pode ser usado no lugar de acordes menores simples. A abertura da mão esquerda ela possibilita o uso dos graus mais importantes nesse tipo de acorde, né? Na mão direita, como o primeiro, o sétimo e o terceiro, na mão esquerda, aliás. E ele torna daí um acorde com possibilidades de você acrescentar muito mais coisas na mão direita. Então a gente tem que entender que uma hora vamos ter que sair do básico, de ao invés de fazermos um acorde de Dó menor dessa forma, não jogaremos mais dedos fora, batendo em notas que nós já estamos batendo nessa mão aqui, que no caso seria o Sol ou seria o próprio Dó. Então eu estou batendo 3 Dó aqui, estou perdendo uma oportunidade de ouro de usar esses dedos para novos sons, para novas cores. Então esse acorde menor que eu vou fazer agora, talvez ele seja um pouco difícil de no início você abrir a mão para fazer, mas eu recomendo que você vá forçando devagarinho a sua mão, de forma que você alcance essas notas, ou pelo menos consiga arpejar. Então, ao invés de você usar a primeira, quinta e oitava, como usualmente usamos, você vai usar primeiro grau, sétima menor e terça menor ou décima menor. Se você não conseguir bater as 3 notas ao mesmo tempo, você pode arpejar assim, ó.
Ó. Bate o Dó primeiro e depois vem nessas duas notas, sétima e terça menor. Na mão direita, nós vamos usar quarto grau, 1, 2, 3, 4, quinto grau, porque nós estamos usando esse quinto aqui dessa mão, nós estamos usando esse Sol. Sétima menor, estamos repetindo uma nota então aqui, e a nona, que será aí a grande nota que vai fechar esse acorde, vai causar uma tensãozinha no final. Então olha só que acorde. Olha só a sonoridade desse acorde, muito diferente do simples acorde que conhecemos regularmente, que é o Dó menor. Então nós começamos a pintar mais o quadro com outras cores. Direita dá o brilho, na verdade, né? Usando um Si bemol com sexta aqui, ó, sobre o Dó, né? Como se fosse, ó, um Si bemol com sexta, mas na verdade estamos fazendo ele nessa inversão, Si bemol começando pelo seu quinto grau, que é o Fá. Então, onde você pode usar esse determinado Dó menor aqui, utilizando essa abertura? Você pode tentar usar em acorde menor simples, sendo ele dórico, acorde dórico ou eólio, que ele combina bastante com esses acordes, onde você poderá acrescentar a nona e assim não chocar com a escala diatônica. Você pode usar um acorde Dó menor com sétima, Dó menor com nona, Dó menor com décima primeira, com sétima, nona, décima primeira, e toda essa mistura de extensão. Vamos fazer o Fá aqui só para nós ter mais um exemplo de acorde. Então, primeiro grau, sétimo e terça. É uma abertura que dói um pouco a mão no início, você vai se acostumar. Quarto grau, quinto grau, sétima e nona. Olha só que sonoridade. Não estou arpejando, não estou solando, não estou fazendo nada, só estou largando o acorde para você sentir o som. Olha só que bonito. Vamos adiante então. Se você tem o seu e-book, você comprou o seu e-book, você pode ver os exemplos onde você pode usar e pode trabalhar com o e-book impresso junto com o DVD, e você vai ter então tudo isso escrito aí na sua apostila e vai ajudar aí a você a estudar isso com mais calma. Agora nós vamos aprender um acorde menor aqui também muito usado, eu uso muito esse acorde, e basta você descer esse acorde na mão em qualquer lugar para as pessoas já prestar atenção no que você vai tocar, porque alguém que larga esse tipo de acorde já é alguém que vai chamar atenção, já é alguém que conhece pouco de harmonia, vai chamar a atenção dos outros músicos para a sua sonoridade. Então é chamado aí o Open Chord Voicing, aí, um acorde também mais aberto, um acorde menor mais aberto. Nós vamos usar o Mi menor, como exemplo aí, como base para nós tentar manter dentro do seu campo de visão da sua televisão. Então, as pessoas, normalmente meus alunos que chegam no nível básico, intermediário, eles fazem um acorde menor dessa forma. Ou Mi menor assim, ou assim. Alguns acrescentam até uma sétima menor, acrescentam até uma nona. O acorde já começa a ficar um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de tempero. Mesmo assim, é possível melhorar em muito e dar muito mais cor a ele, fazendo a seguinte abertura: primeiro grau, quinto grau e nono grau.
ao invés de você usar o oitavo, como eu já disse. Assim a gente perde uma bela oportunidade de dar mais cor ao acorde. Se eu estou batendo o Mi aqui nesse dedo, não preciso estar repetindo aqui. Então, largo lá no nono grau. Nós estamos em Mi. Lembre-se que nós estamos em Mi. Ou Mi menor. Que eu fiz a escala dórica. Essa é a mão esquerda. Vamos para a direita. Terça menor. Quarta. Olha como vai preenchendo. Sétima e nona. De novo. Olha só que acorde bonito. Esse é um acorde bem aberto, que é o conhecido na língua inglesa, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos cursos de jazz, como Open Chord Voicing, por ter as suas notas bem espalhadas no teclado, ser um acorde bem aberto. Você pode usar em acordes menores, tanto sobre supertônicas quanto sobre superdominantes, acordes 2 e 6 do campo harmônico. Use-o sem moderação. Ouça o som sofisticado. Vamos fazer o Lá menor então, para nós brincar entre Mi menor e Lá menor. Então vamos lá, primeiro grau, quinto grau e nono. Terça menor, quarta, sétima e nona. Olha só o Lá menor, que bonito que fica ele feito sendo executado aberto dessa forma. Mi menor. Fazendo só Mi menor e Lá. Mi menor e Lá menor. Então às vezes você chega em algum lugar e uma música e determinada canção começa em acorde menor. Tente já largar essa abertura logo de início. E você já vai causar uma boa sensação aí no ouvido das pessoas. Já largando um acorde mais sofisticado. Vamos adiante então. Temos agora um acorde fechado aí, um acorde quartal, que também você pode estar usando sobre acordes menores. Esse acorde nasceu aí de experimentos meus na área da música, estudando acordes, varando aí a madrugada estudando. E os meus estudos deram origem a esse acorde de pouquíssimo uso, mas com uma belíssima sonoridade, principalmente em ritmos norte-americanos, aí o gospel, o soul, o funk, black music. É um acorde bem fechado e que abusa da proximidade das notas. Então você vai estar podendo usar o acorde bem fechadinho mesmo, talvez até dentro de uma oitava e meia. E tente trabalhar com timbres como Rhodes, piano elétrico e timbres parecidos com esse, para dar uma sonoridade boa, né, e combinante com esse acorde. Então é um acorde menor, só que ele já começa, vamos usar o Dó menor como exemplo, mas vamos fazer de uma forma mais fechada possível. A gente vai usar a terça menor, a quarta, a quinta, a sétima, primeiro grau, segundo grau e quarto grau e quinto grau. Quarto seria muito fechado, mas é o quinto grau. Na verdade seria o quarto de Dó, né? Mas seria o quinto de Si bemol. Então na verdade é o quinto grau, é o quarto grau de Dó e o quinto de Si bemol. Mas vamos tratar como se fosse tudo em Dó. Então seria quarto grau. Então é sétima, primeira, segunda e quarta. Estamos em Dó. Ele é um acorde um pouco complicado porque ele não nos dá a impressão de ser um Dó. Porque nós estamos começando no terceiro grau menor e
E nessa mão estamos fazendo um si bemol com nona. Olha só. Mas é um acorde muito bonito. Olha só. Você pode usar esse acorde em cima de um acorde menor. Olha que bonito que fica um dó menor. Esse foi aquele acorde que a gente estudou. Fá menor. E agora vamos fazer. Olha só. Lembrando que não é necessário que você bata no dó se você estiver tocando com uma banda, porque o baixista vai fazer esse trabalho para você. Você só vai bater no dó aqui se você estiver tocando teclado sozinho em casa ou fazendo um piano solo aí na igreja. Mas sinta o som. Olha só. Que som bonito. Então já aprendemos aí 3 acordes menores aí, aberturas menores, lindíssimas. Tudo isso são acordes menores, você pode estar usando. Perceba como é um acorde fechado, usando uma oitava e algumas notas, 2 notas extras aqui, que uma oitava seria isso, mas ela está chegando aqui 2 notas acima. Olha só. Realmente foi um acorde que saiu dos meus experimentos. Talvez você conhecesse esse acorde já ou não, mas é um acorde que eu não vi em nenhum lugar sendo feito dessa forma aqui. Então tente passar para todos os tons aí e fazer experimentos também com as suas músicas. Quando aparecer uma cifra menor, tente colocar um acorde desse naipe na sua harmonia. E você também vai surpreender o seu ouvido e o ouvido das pessoas que vão escutar. Próximo acorde aí também é um acorde fechado. Um acorde menor quartal, também tão estranho, entre aspas, quanto o acorde anterior. Estranho porque eles são tão poucos usados que a gente às vezes considera eles errados ou impróprios para a utilização. Mas são acordes que dão toda a diferença na nossa música, né? Então esse acorde é uma mistura de um acorde menor com sétima regular na mão esquerda, né? Você vai fazer uma sobreposição com um acorde quartal na mão direita. Então vai ficar um acorde, na verdade a mistura das notas vai dar um acorde quartal, mas também com sétima e nona, e isso essa mistura toda vai nos dar uma abertura fechada, um menor quartal fechado, mas de belíssima também utilização no lugar dos acordes menores. Então a gente vai usar o dó como exemplo nesse acorde e a gente vai começar fazendo ele começando ele no quinto grau, ao invés do primeiro ou na terça menor que já estamos acostumados. Vamos começar na quinta, utilizamos a sétima menor, utilizamos o primeiro grau, utilizamos a terça menor. Então na mão esquerda praticamente você vai fazer um acorde menor com sétima. Ó, se fosse em Lá, você faria dessa forma. Lá menor com sétima normal. Estamos em Dó, vamos fazer dessa forma aqui. Agora é que vem o complemento. Na mão direita nós vamos usar quarto grau, quinto grau, sétima menor e nona. Olha só. Escute esse acorde, é um acorde tocante mesmo, algo bonito de se escutar numa harmonia. Esse é o acorde anterior. Olha a diferença. Vamos fazer um Fá então, ou melhor, vamos fazer um Lá menor para ficar mais no centro aqui do teclado. Então, começando pelo quinto grau, sétima, primeiro grau e terça menor, mão esquerda, fechamos o acorde menor completo. Agora a mão direita, quarto grau, quinto grau, sétima menor e nona. Olha só. Olha só que acorde.
só que acorde bonito. E o Dó, Lá menor. Perceba que se você não bater o Lá aqui, muitas vezes não nos dá a impressão de ser um acorde menor. Mas é como eu falei, às vezes você vai estar tocando numa banda, num conjunto musical aí, numa orquestra, seja lá onde for, e se há alguém para fazer a parte mais grave, o contrabaixo, as notas mais graves, então você vai poder soltar esses acordes tranquilamente. E se não tiver alguém para fazer isso, você pode, vez ou outra, alternar e bater nas notas graves do teclado. Esse é o Dó. Onde que você pode usar esse acorde? Acordes menores, simples ou não, você pode usar essa abertura. Dó menor com sétima, Dó menor com nona, Dó menor com quarta, 11ª. Tudo isso está incluso aí nesse tempero todo que nós estamos acrescentando aqui nesse acorde. Então vamos lá, vamos ao próximo acorde. Um dos acordes menores que eu mais gosto, que inclusive no nosso último CD nós utilizamos numa canção chamada Usa-me Senhor. Um acorde lindíssimo, mas é de fácil execução. E ele é facilmente encaixado nos acordes menores simples. É um acorde que você não vai ter dificuldade de encaixar nos acordes menores normais, os simples, aí, os mais rudimentares. Então nós vamos usar o Mi e o Mi menor como exemplo aí dessa uma tonalidade de Mi menor. Vamos formar o acorde que eu estou me referindo. Na mão esquerda, primeira, quinta e nona. Na mão direita, terça menor, quarta, sétima. Ao invés de você bater a nona, você vai bater o 8º grau, e aí vai causar a surpresa que eu tanto estava esperando para que acontecesse, para que você ouvisse. Olha só, ao invés de o seu ouvido na verdade já está esperando a nona bater. Se você está acostumado a ouvir esse tipo de acorde, seu ouvido vai esperar a nona que ser batida, porque você já está ouvindo uma nona previamente aqui, ó, no polegar dessa mão. Então você vai esperar, o seu ouvido vai esperar que uma nona seja tocada na outra ponta. Só que nós causamos uma surpresa baixando essa nona para o 8º. E aí então nós encontramos a segunda nota tônica do acorde, porque a primeira está sendo batida aqui. E aí nós causamos sim a surpresa. Olha só que Mi menor elegante. Ré menor seria feito dessa forma. É muito importante você usar esses acordes pensando na nota da melodia, porque se a nota da melodia estiver nessa ponta, a nota da melodia no caso for um Mi, você vai bater esse acorde ao invés de bater o acorde de nona. E se a nota da melodia for Fá sustenido e o acorde de Mi menor, então você sim bata esse acorde que nós já estudamos anteriormente. Então preste atenção na nota da melodia. Ó. Olha só. Vamos montar um Lá menor aí nesse formato. Então, primeiro grau, quinta e nona, aproveitando a nona desse dedo. Terça menor, quarta, sétima e ao invés da nona, 8ª. Olha só que bonito esse acorde. Então voltamos para o Mi menor, Lá menor, Mi menor, Lá menor,
Isso aí, então vamos pro próximo acorde. Vamos ver aí um acorde que possui a sexta bemol em sua formação, causando um cluster bem elaborado, bem sofisticado, que soa muito bem no ouvido. É um acorde bem diferenciado para ser usado em uns acordes menores. É um acorde mais sofisticado, que nem sempre vai se encaixar no acorde menor simples, mas gostaria que você conhecesse para que você pudesse fazer os seus experimentos próprios aí. Vamos usar o Si menor, né? Vamos usar a escala de Si aí e usar o Si menor como acorde base para nós estudar esses acordes aí com a sexta reduzida ou quinta aumentada. Então, o Si menor que nós conhecemos, né? Seria esse aqui, primeira, quinta, primeira, e Si menor nessa mão, primeira, terça e quinta. Mas nós vamos agora alterar fazendo da seguinte forma: primeiro, terceiro, quinto e sexta, sendo que a sexta seria essa aqui, e nós queremos a sexta reduzida meio tom. Essa vai ser a nossa mão esquerda. Só a mão esquerda já dá uma sonoridade bem elegante. E agora nós vamos para a mão direita utilizando sétima, terça, quinta e oitava. Seria um Ré maior praticamente, né? Sua relativa aí. Olha só que acorde. Olha só que acorde. Ele chega a ser talvez uma mistura de Sol com Si, Sol com baixo em Si, com Si menor. É uma mistura porque nós estamos fazendo Si menor com sétima aqui, mas nós estamos fazendo Sol também com a sétima maior. Seria um Sol com sétima maior, com baixo em Si, se tornando um Si menor, com uma mistura de Sol com baixo em Si. Mas essa abertura é lindíssima, eu uso muito também. Olha só. Estou usando alguns acordes que nós já aprendemos nessa lição. Ó, agora eu vou largar esse acorde que nós estamos aprendendo agora. Então vamos supor que você está fazendo aí Sol e Dó. Nós estamos em Sol. Sol, Dó e Si menor. Depois Mi menor, a gente vai seguir uma sequência já padrão. Então, você está tocando Sol, Dó, Si menor. Aí você larga esse Si menor que você aprendeu. Mi menor, você já aprendeu também dessa forma. Lá menor, Ré, Sol. Tudo com acordes que nós já aprendemos aqui. Então, esse é o Si menor. Vamos fazer aí um Fá sustenido menor, então, nesse formato que a gente pegou agora. Então, primeiro grau, não, vai ficar muito grave aqui o som. Vamos fazer um Ré menor, então. Vamos usar aqui primeira, terceira, quinta e sexta menor. E na mão direita, sétima menor, terça menor, quinta e oitava. Olha só que sonoridade. Olha só.
Normalmente esse acorde aqui ele é usado, eu tenho que dizer isso, que esse acorde ele é usado quando o acorde é o terceiro do campo harmônico maior. Então se você está em Sol e apareceu em determinado momento o acorde de Si menor, você aí então vai usar esse Si que eu ensinei agora, porque aí não tem erro, não tem como errar. Se você tentar usar em outro acorde menor, talvez dê problema, apesar de que eu recomendo que você tente, experimente e deixe seu ouvido ser o seu juiz, mas eu já de antemão já estou avisando que no terceiro grau, quando o acorde for o terceiro do campo harmônico, esse acorde vai se encaixar perfeitamente, de forma até a surpreender as pessoas. Olha só, Si menor, Mi menor, então vamos adiante. Temos aqui agora um acorde meio diminuto. Depois que o seu ouvido se acostumar com esse tipo de acorde, o acorde meio diminuto mais simples possível, vamos pegar um Lá menor de exemplo aqui. Esse é o Lá menor meio diminuto aí. Vou acrescentar a sétima aqui, meio diminuto porque a quinta aqui é diminuta e utiliza-se o sétimo menor. Ele não chega a ser um diminuto completo, um ciclo completo, mas ele é um meio diminuto. E uma vez que você se acostume com esse tipo de acorde meio diminuto, você vai avançar no estudo, vai começar a mexer com ele, porque ele é um acorde que pode dar muitas sonoridades também numa música, né? Ele talvez é um acorde de passagem que ele é usado em muitos lugares, talvez você nem perceba que ele está sendo usado, mas é um acorde utilizado de várias formas. E você não vai querer parar de usar ele depois de você começar a se acostumar com esse tipo de acorde, especialmente quando estiver tocando música aí mais refinada, música mais complexa. Então no início esse acorde ele vai ser um pouco chocante, assim como um acorde diminuto, ele é um pouco chocante logo de início, mas depois o aluno passa assim a evoluir o seu ouvido, tornar mais refinado, e ele passa a ser um acorde não só não chocante, mas também necessário. Então vamos trabalhar aqui com um acorde meio diminuto, porque o meio diminuto normal, simplão, aqui o simples você já conhece. Vamos trabalhar com um acorde meio diminuto um pouco mais complexo. Então nós vamos usar o Lá menor meio diminuto. Você pode usar em cima de acordes com quinta diminuta, com quinta diminuta e sétima, com quinta diminuta, sétima e nona, e assim por diante. Então vamos lá usando o Lá menor. Esse é o normal, tá? Esse é o acorde meio diminuto normal. Então nós vamos usar ele dessa forma. Um acorde bem aberto. Primeiro grau, sétimo grau, terça menor, na mão direita, quinta diminuta, que é essa característica do acorde meio diminuto, tem essa quinta diminuta aqui, a sétima, a nona, agora começou a surpreender, e a 11ª, olha só que surpresa. Como assim? Tudo isso no mesmo acorde? Isso, exatamente. Então você vai usar tudo isso no acorde, mas na hora da música isso não vai soar tão estranho como soou dessa forma. Acorde difícil de abrir, eu reconheço que é um acorde que pode fazer com que o aluno desanime no início, mas no decorrer da utilização, devagarinho ele vai passando para outras tonalidades, vai usando aqui, trocando por um acorde meio diminuto ali, devagarinho ele vai inserindo na música dele. Então vamos de novo aí, vamos tentar usar ele em alguma progressão de acordes bem simples aqui. Então Lá menor, meio diminuto, Lá meio diminuto, começando no primeiro grau, sétima, que é o Sol, e terça menor. Mão esquerda já é um desafio só. E aí
na mão direita temos quinta diminuta, seria aí que o Mi bemol, sétima, a nona de Lá e a 11ª. Nossa, olha só. Então aonde eu vou usar, onde eu vou estar usando esse acorde? Os acordes meio diminutos. Por exemplo, estou em Si bemol, tocando. Normalmente. Só que entre esse Si bemol e esse Sol menor, eu posso fazer uma progressão 2, 5, 1. Ao invés de eu vir do Si bemol para o Sol, eu posso fazer Si bemol, Lá meio diminuto, um Ré maior, Ré com sétima, um Ré alterado e Sol menor. Só que esse Lá menor vai ser o Lá menor meio diminuto que acabamos de aprender. Então, vamos supor, vamos fazer aqui de forma bem devagarinha, aqui, bem suave, para que você possa entender. Si bemol, que eu estou fazendo um Si bemol. Agora entra o acorde Lá menor meio diminuto, Ré alterado, Sol menor. Fazer de novo. Olha só como ficou algo um pouquinho mais complexo, mais sofisticado. Estou suavizando bastante a harmonia para você entender. Ó, ele apareceu agora. De novo. Se você não quiser abrir com um quinto de minuto, não tem problema. Isso é opcional. Isso aqui é opcional. Abrir com a quinta de minuto aqui. Então vamos adiante para mais um acorde. Esse é o acorde meio diminuto, um pouco mais fechado. Então, vamos dizer aí uma opção 2 aí para acordes avançados. É uma opção mais fechada para o acorde anterior, tem a sonoridade semelhante, mas ele não vai exigir tanto esforço. A parte boa é que ele não vai exigir tanta abertura das mãos para executar, mas ele é um acorde bem tensionado, e ele é interessante como ele chama fortemente o acorde alterado. Ele parece que ele está chamando desesperadamente um acorde alterado, um acorde de sétima, para depois chamar um acorde menor, como já é de praxe aí nessas sequências harmônicas, né? Então, se eu tenho um Lá menor meio diminuto, certamente ele vai chamar, ou na maioria dos casos, ele vai chamar o acorde de Ré, um Ré alterado, ou Ré maior, Ré com sétima, e depois vai chamar um acorde de Sol menor. Então nós temos uma opção para, ao invés de usar esse acorde tão aberto, nós vamos ter uma opção para usar aí o acorde meio diminuto diferente, um pouco mais fechado, que seria dessa forma. Mão esquerda, vamos começar aqui, se bem que vai ficar um pouco grave, mas depois a gente faz em outra tonalidade. Mão esquerda, sétima, nona, terça menor, quinta diminuta. Então o acorde praticamente meio diminuto está sendo formado todinho aqui. E na mão direita eu vou sobrepor um acorde, um tom abaixo, o acorde Sol. Olha só que bonito. Porque na verdade está sendo sétima menor, sétima, nona e a 11ª. Estou repetindo aqui essa, mas acrescentando uma 11ª. Olha só. É um acorde chocante se você bater ele sozinho, bater ele somente ele, mas depois você fazendo na sequência da progressão ali dos acordes, você vai ver como ele é um acorde necessário. Então se eu estou fazendo isso aqui,
eu posso vir e olha só que bonito que fica, então. Fazer de novo, ó. Esse é o meio diminuto. Vamos fazer aqui, ele ficou um tanto grave aqui. Vamos fazer o dó então, né? Vamos fazer o dó meio diminuto, que ele fica um pouquinho mais aqui nessa parte, como ele é um acorde fechado. Perceba que quando a gente faz um acorde mais aberto, a gente pode espalhar mais os dedos nas notas graves, porque as notas estão mais espalhadas. Mas se você for fazer um acorde fechado, evite de tocar na parte grave do teclado, porque não vai sair som. Se você for tocar um acorde mais fechado, dê preferência para tocar do dó central, aí, em torno do dó central, dali para o mais agudo. Evite de tocar aqui, ó. Mas se você for tocar um acorde mais aberto, aí você pode usar toda a parte grave do teclado aí como baixo, na verdade, né? Porque o baixo é que está sendo usado aqui. Então, vamos fazer o dó aí só para nós sentir um pouquinho mais o som dele, um pouco mais agudo. Então a gente usou o que? A sétima menor, nona, terça menor, sétima menor, nona, terça e quinta diminuta. Ao invés da quinta, que é o sol, quinta diminuta. Então o acorde praticamente meio diminuto, ele está aqui invertido, né? E agora na mão direita usamos sétima, nona e décima primeira. Olha só que acorde. Olha só que acorde bonito. Olha só. Então, esse é o acorde. Eu costumo usar ele muito também no Si menor, né? No Si meio diminuto, para fazer essas caídas aqui. Então ele acaba se tornando um bom acorde de passagem aí, né? Então, vamos adiante.